Registro Policial Esquecido. Um crime tão chocante que foi apagado dos arquivos oficiais. Bem-vindos ao Contatos do Além. Hoje, abrimos um dossiê que desafia tudo o que sabemos sobre os pesadelos que se escondem por trás das lendas. Documentos recém-desclassificados revelam a verdade perturbadora por trás do Homem do Saco. O ano era 1910. Na pequena cidade de Gádor, na Espanha, um caso abriu feridas que nunca cicatrizaram. Bernardo González Parra, um menino de apenas 7 anos, desapareceu sem deixar vestígios. Até que um saco foi encontrado, e dentro dele, uma cena que nem os investigadores mais experientes conseguiram esquecer. Mas este não é apenas um relato de um crime hediondo. É aqui que o caso real se funde com algo muito mais sombrio. Porque esta história não começou em 1910. Ela vem da Idade Média, quando pais assustados usavam a figura do Homem do Saco para controlar crianças desobedientes. Um ser que sequestra, que carrega os pequenos em seu saco para fins inomináveis. A pergunta que assombra: será que a lenda foi inspirada por crimes reais que se perderam no tempo? Ou será que algo mais sinistro está em jogo? Os documentos do caso de Gádor contêm detalhes que foram suprimidos. Relatos de testemunhas que juraram ter visto não apenas um homem, mas algo que se movia nas sombras. E aqui está o dado mais perturbador. Todas essas testemunhas desapareceram nas semanas seguintes aos seus depoimentos. Algumas foram encontradas, outras nunca mais foram vistas. Mas todas deixaram para trás histórias idênticas. O saco que se mexia sozinho, os sons que não deveriam ser humanos. O que realmente aconteceu naquela noite em Gádor? Você acredita que existem forças que se alimentam de nossos medos mais antigos? Os comentários estão abertos para suas teorias. Mas cuidado! Algumas histórias têm mais verdade do que gostaríamos de admitir. Uma história foi apagada dos registros oficiais. Mas não completamente. Relatórios suprimidos pela polícia espanhola, obtidos por fontes sigilosas, revelam detalhes que não deveriam vir à tona. Documentos originais do caso Gádor, ocorrido em 1910, desapareceram de arquivos governamentais. Mas não antes de alguém copiar as páginas mais perturbadoras. Segundo os relatos anônimos de investigadores da época, o pequeno Bernardo González Parra, de apenas 7 anos, foi atraído com um método tão simples quanto aterrorizante. E é aqui que as evidências mostram um padrão de sequestros não resolvidos que se estende por décadas. Pelo menos 13 casos em diferentes províncias apresentavam a mesma assinatura. Crianças desaparecidas sem deixar rastro, e sempre havia uma testemunha que mencionava um homem com um grande saco. Mas o que realmente chama a atenção são os dados suprimidos nos arquivos oficiais. Em 3 desses casos, antes do desaparecimento, as crianças falaram sobre um homem que lhes ofereceu balas. Um doce convite para o pesadelo. E então surge a pergunta que ainda hoje assombra investigadores. Como uma lenda medieval sobre um homem que sequestra crianças em sacos pode ter detalhes idênticos a crimes reais? A última peça deste quebra-cabeça macabro foi encontrada na cena do crime original em Gádor, mas nunca foi registrada oficialmente. Um saco de balas abandonado próximo ao local, você acha que isso é apenas uma coincidência? Ou será a assinatura deixada por algo muito mais antigo e muito mais sombrio do que podemos imaginar? Eles juraram ter visto algo nas sombras, algo que não era humano. Depoimentos sigilosos, guardados por décadas, descrevem uma figura silenciosa vagando pelas ruas escuras. Um homem alto, curvado, carregando um saco pesado nas costas. E o mais perturbador: cada testemunha, em cidades diferentes, em épocas distintas, descreve os mesmos detalhes sinistros.
os mesmos olhos fundos, o mesmo odor de terra úmida. Mas quando cruzamos esses relatos com documentos históricos, encontramos uma coincidência que não pode ser ignorada. Em 1910, no vilarejo espanhol de Gádor, um crime real chocou o mundo. Um menino de 7 anos desapareceu após ser atraído por balas dentro de um saco. Seu corpo foi encontrado dias depois, mutilado. E aqui está o detalhe que congela o sangue. Os sobreviventes que escaparam do suposto homem do saco mencionam um padrão. Eles sussurravam uma frase específica antes de sumir por semanas. Uma senha que ninguém conseguiu decifrar. O que essas crianças sabiam? Por que seus relatos, separados por séculos, batem com tanta precisão? Um perfil psicológico reconstruído por especialistas anônimos revela um padrão perturbador. Segundo documentos vazados, o homem por trás da lenda não era apenas um mito. Ele estudava suas vítimas, conhecia suas rotinas e usava um método simples, mas aterrorizante: sacos de balas. Relatos de testemunhas da época indicam que crianças desapareciam sem deixar rastro, apenas alguns doces espalhados pelo chão. Então, surgem os detalhes que ligam casos aparentemente isolados. Em 1910, na pequena cidade de Gádor, na Espanha, o menino Bernardo González Parra, de apenas 7 anos, foi encontrado sem vida. Seu corpo apresentava anomalias. E aqui, os arquivos se tornam ainda mais sombrios. Padrões idênticos aparecem em registros desconhecidos da polícia, décadas depois, em continentes diferentes. Todos mencionam um homem, um saco e silêncio. Mas o que nossos investigadores descobriram é ainda mais chocante. A possível identidade do homem do saco não pertence a um ser humano comum. Os relatos falam de algo que observa das sombras, que permanece ativo mesmo após mais de um século. Algo que ainda hoje pode estar à procura de novas vítimas. E você, já sentiu um arrepio quando uma criança desaparece sem explicação? Será apenas coincidência? Ou algo mais sinistro está em movimento? Existem segredos tão sombrios que nem mesmo o tempo consegue apagar. E agora, documentos recém-desclassificados sugerem um possível cúmplice por trás dos crimes mais aterrorizantes do século. A lenda do homem do saco nasceu nas sombras da Idade Média, uma figura mitológica usada para aterrorizar crianças desobedientes. Mas em 1910, essa lenda ganhou sangue e carne. Em Gádor, na Espanha, o menino Bernardo González Parra, de apenas 7 anos, foi sequestrado e morto. O assassino usou um saco de balas para atraí-lo e outro para carregar seu corpo. Um crime que ecoou através dos séculos, alimentando histórias de um homem que vagava à noite, coletando vítimas inocentes. Mas agora, novos indícios apontam para algo ainda mais perturbador. Fontes sigilosas revelam que o assassino pode não ter agido sozinho. Relatos anônimos falam de uma figura enigmática, sempre nas sombras, observando, ajudando. Quem era esse cúmplice? Por que seus registros foram apagados por tanto tempo? E então, chegamos ao ponto mais obscuro desta investigação. O destino terrível das crianças que nunca foram encontradas. Algumas lendas urbanas falam de corpos esquartejados, de fígados roubados para rituais antigos. Mas os arquivos policiais sussurram algo pior. Crianças que simplesmente desapareceram sem deixar vestígios. Nenhum corpo, nenhum pedido de resgate, apenas o silêncio. E você, que acompanha esta investigação conosco, já parou para pensar quantas dessas histórias podem ser verdade? Quantos segredos ainda estão enterrados? Compartilhe sua teoria nos comentários, porque agora uma nova onda de desaparecimentos começa a surgir. Crianças sumindo sob circunstâncias idênticas.
Sacos abandonados perto de casas, testemunhas que juram ter ouvido passos arrastados na escuridão. Uma nova geração de desaparecimentos. Coincidência ou continuação? Os arquivos estão abertos. A verdade está apenas começando.